Olá, aluna, olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Photoshop. E hoje trazendo a você uma aula exclusiva falando um pouco sobre efeitos. Vamos tratar sobre efeitos de tatuagens, exatamente. Vamos aprender a inserir tatuagem no corpo das pessoas, pois bem, na última aula nós terminamos a parte básica, o introducional do nosso curso de Photoshop. Então, se você está assistindo esta aula pela primeira vez, não tem nenhum conhecimento sobre Photoshop, eu indico a você a acompanhar o curso inicial para que você aprenda a composição do Photoshop, para que você aprenda e entenda o porquê das ferramentas serem existentes e o que cada uma delas fazem. É um curso bem rápido, tá? São nem 7 horas de aula, então você consegue ter uma percepção, um ganho, uma adquisição de conhecimento para que a partir dali você consiga deslanchar na parte do Photoshop. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu já abri algumas imagens aqui no meu Photoshop para que a gente adiante a aula, pois bem. Então eu tenho uma modelo no qual nós vamos utilizar aqui como um molde para fazer a inserção das tatuagens. E eu também já tenho aberto as tatuagens que eu vou utilizar. Então eu peguei uma caveira mexicana, eu peguei uma rosa e eu peguei aqui algumas outras tatuagens. Eu peguei aqui uma letra chamada aqui Thug Life e também uma borboleta. Pois bem, primeiro de tudo que eu queria passar a vocês é: quando vocês trabalharem com imagens, principalmente se forem imagens baixadas, eu aconselho vocês sempre a pegarem imagens de qualidade boa e principalmente de um tamanho grande. Eu aconselho de 2.000 pixels para cima, tá bom? Por que que eu digo isso? Eu digo porque se você precisar aumentar a imagem e ela for pequena, você vai acabar distorcendo a sua imagem, porque ela vai ter um tamanho específico e pelo fato de você ter a necessidade de aumentar a imagem, você vai acabar estourando os pixels. Você vai acabar tendo uma imagem desfocada, estourada, sem qualidade alguma, tá bom? Então, eu aconselho a pegar imagens grandes, porque se ela tá grande e você precisar diminuir, você consegue manter a qualidade dela diminuindo e os pixels acabam não estourando, uma vez que você não está esticando eles e sim comprimindo eles, beleza? Então, para que vocês entendam, ó, eu clicando aqui para mim verificar a minha imagem, eu tenho uma imagem de 1068 por 1600. Felizmente eu não consegui achar uma maior do que 2000, mas vocês podem perder um pouquinho mais de tempo para procurar, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, para que nós façamos a inserção das imagens que serão utilizadas como tatuagens no corpo dessa moça, nós precisamos destrancar as imagens no qual nós vamos fazer a utilização. Então, vamos vir aqui no cadeado de cada uma das imagens e vamos dar duplo clique para destrancá-las, tá bom? Bom, vão existir casos que as imagens elas vão vir trancadas e duplo clique não vai fazer com que elas sejam destrancadas. Eu vou explicar o porquê disso mais para frente, mas isso não faz parte do contexto da nossa aula. Para esse caso, por exemplo, nós podemos fazer de uma outra forma. Nós podemos fazer a seleção do redor da nossa imagem, se ela tiver algum fundo, se você baixou a imagem com algum fundo. E após essa seleção, você pressionar Ctrl Shift I para fazer a inversão da seleção no qual você fez. Você pressiona Ctrl X para arrancar a imagem que você quer colocar em um outro determinado lugar, beleza? Então, como vocês podem ver, a caveira mexicana ela é bem maior do que a moça. E eu queria colocar essa caveira mexicana, no caso, na perna da moça aqui. Então, algumas possibilidades no qual nós podemos fazer para que o tamanho não atrapalhe. Uma delas aqui, ó, é mexer na opacidade. Então, eu posso vir aqui na camada da caveira mexicana e colocar uma opacidade no qual eu consiga ter a percepção ou a visibilidade do fundo, ou seja, no qual eu consigo enxergar a moça. E aí, a partir deste momento, eu posso diminuir o tamanho da minha caveira mexicana para um tamanho que eu ache viável de colocar em algum lugar do corpo dela que eu queira. Nesse caso, eu quero colocar a caveira mexicana na perna dela, tá bom? Então eu vou diminuir para achar um tamanho proporcional.
E após isso, eu também posso mexer na angulatura, na amplitude da minha imagem para que ela fique proporcional ao ângulo da perna da moça, da mulher ou de qualquer pessoa que você tenha pegado e você queira acrescentar à imagem, beleza? Bom, feito isso, eu vou pressionar Enter e eu vou voltar novamente a opacidade para 100%. Note que a caveira, ela literalmente está na perna da moça, porém está algo artificial. Nós conseguimos ver que aquilo não é pertencente à perna dela, que aquilo não está fazendo parte do contexto, e que sim, foi literalmente uma imagem copiada e colada em cima. Para que eu consiga ter uma aparência de tatuagem, eu vou precisar fazer uma modificação no tipo da imagem. Então, dentro da camada, na aba de Layers, eu tenho uma opção chamada Normal. A partir do momento em que eu clicar, vai exibir um menu no qual existe inúmeras possibilidades de alteração. Dentre elas, existe uma terceira, contando de cima para baixo, chamada Multiply. A partir do momento em que eu clico na opção Multiply, eu faço com que a minha imagem, ela, entre aspas, fique transparente, que ela tenha uma colagem com o fundo. Então, olha só a diferença do normal para o multiply, beleza? Então, a partir do momento em que eu colocar o multiply, eu já consigo ter uma percepção e uma visibilidade melhor do que é aquela imagem em composição com o meu fundo, com a minha pessoa. Só que dependendo da ocasião, dependendo da imagem, ou dependendo da borda que a imagem ela contenha, principalmente se for muito forte, ainda assim vai aparecer como algo artificial. Para essas ocasiões, no caso é a caveira mexicana, eu vou dar um zoom aqui para que vocês percebam. Eu consigo, com a opção Multiply ticada, diminuir um pouco a opacidade. E aí vocês vão colocando a opacidade de acordo com o que vocês achem viável para a tonalidade de pele, para a claridade da imagem e uma outra série de contextos que vocês podem utilizar para ver se casa aquela imagem com aquela tonalidade de pele ou aquela imagem para aquela posição ou para aquela parte do corpo no qual vocês colocaram. Então, quanto menos opacidade eu tenho, mais fraco vai ficando a minha imagem, olha só. Então, eu poderia deixar aqui um algo que literalmente tem uma percepção de tatuagem. 45% talvez, eu acho ainda um pouco fraco. 55% eu acredito que fique bom. E aí eu tenho a minha primeira imagem aqui, que é a minha caveira mexicana. O que eu posso fazer aqui para distinguir? Eu posso colocar aqui, ó, o nome em cada uma das camadas, caveira e modelo. Por quê? Porque se eu precisar alterar ou se eu precisar fazer uma substituição, apenas olhando o nome das camadas eu já sei ao que se refere e eu também consigo esconder para ter uma visibilidade de como era ou como vai ficar, ou também propriamente esconder para não atrapalhar em outras alterações, pois bem? Então vamos lá, a caveira eu já utilizei, eu vou fechá-la. E eu vou utilizar aqui a rosa. A rosa ela também está com cadeado, ó, e eu dando duplo clique eu não consigo tirar o cadeado da rosa. Eu posso usar a varinha mágica também aqui para esse caso, selecionar aquilo que é o fundo da minha imagem, o contexto de fundo da minha imagem, beleza? Posso pressionar Ctrl Shift I e Ctrl X. E aí eu vou arrancar a rosa e trazê-la também para dentro da imagem. E aí eu queria que a rosa ela ficasse no braço esquerdo desta moça. Eu queria que a rosa ela ficasse por aqui. Note que não está 100% recortado, ainda existe aqui algumas bordas brancas na imagem, mas não vai haver diferença uma vez que nós colocarmos a opção de multiply, como eu mencionei anteriormente, porque essas partes elas ficariam transparentes e não atrapalharia no contexto da imagem, tá bom? Então vamos lá, eu queria que essa rosa ela pegasse aqui a parte da rosa no ombro desta moça e que os galhos eles ficassem no braço dessa moça.
Da maneira no qual eu estou colocando aqui, vocês podem observar que está saindo do braço dela e está ficando mais para a parte aqui do tórax. Eu poderia aqui, com o Ctrl T selecionado, segurar a tecla Alt e fazer esta inversão aqui. Olha só. Ávila, eu fiz uma inversão e não ficou proporcional como era. Eu posso usar aqui, ó, o lado do Photoshop, a borda do Photoshop para fazer isso. E aí eu posso arrastar para que essa borda encoste e aí eu tenho ainda a imagem em 100%. Beleza? Poderia fazer outras modificações, por exemplo, seria segurando a tecla Ctrl. Uma vez que você segura a tecla Ctrl, você fica com essa seta branca, beleza? Como se fosse um triângulo, na verdade. Quando você utiliza essa movimentação, você consegue fazer uma modificação da amplitude do ângulo da sua imagem. Então, se você não quiser cortar a sua imagem, não quiser perder detalhes, você pode fazer essa alteração para fazer um encaixe de um contexto como se literalmente a rosa ela estivesse no braço da mulher. Olha só. Eu poderia ter cortado a folha, mas como um opcional eu não quis. Então eu posso fazer essa amplitude aqui, ó, de uma melhor forma que se enquadre, que se encaixe no contexto que eu queira, beleza? Eu vou deixar assim por enquanto para que vocês tenham a percepção, olha só. E aí, novamente, eu vou adicionar a opção de Multiply. Para quem não observou, eu vou dar um zoom aqui para que vocês percebam, olha só. Eu estava com normal, olha só, tem bordas brancas, o preto tá esquisito, né? Tá um preto de computador. E aí quando eu coloco multiply, aquele bordado branco ele some e o preto ele fica como se fosse um tingimento na pele, fica um algo mais natural. E aí novamente eu vou acatar aqui uma opacidade que eu ache necessário. Nesse caso eu vou deixar 60%, beleza? Por ser uma imagem escura, preta, não haver cores, né, não ser colorida assim como a caveira mexicana, eu acho que fica melhor nesse contexto, beleza? Novamente, eu já utilizei ela, eu posso fechar essa imagem, e aí eu tenho o meu Tag Life. Eu poderia também contextualizar ele aqui. Eu estou colocando várias para que vocês tenham a percepção, beleza? Mas vocês podem colocar uma única foto, uma única imagem como uma tatuagem, assim como vocês podem fazer o preenchimento do corpo inteiro da pessoa que vocês quiserem, beleza? Esse Tag Life eu quero colocar em um lugar que vai ser um pouco mais difícil de nós tratarmos, que é a parte aqui do peito. Por quê? Porque existe o biquíni e aquilo que ficar em excesso a gente vai ter que cortar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou dar Ctrl T e vou ajustar de acordo com o que eu ache necessário. Então, eu vou deixar o Tag Life aqui, mais ou menos. Ainda assim, eu acho grande, né? Por ser um nome, ainda está um pouco grande. Deixar um Tag Life mais ou menos aqui. E segurando o Ctrl, lembra que eu comentei? Eu posso fazer a distribuição da amplitude para ficar em uma melhor posição possível no qual essa moça ela esteja. Beleza? Eu acredito que algo desse sentido está bom. Bom, como vocês podem observar, algumas partes das letras elas ficaram transpassadas pelo biquíni e ficam algo artificial, porque na teoria e na prática, se é uma tatuagem que está no seu corpo, isso deveria ficar por trás do biquíni. Bom, eu tenho algumas formas para estar fazendo a tratativa disso. Primeira forma seria utilizando a borracha e apagando aquilo que está em excesso por cima do biquíni. Porém, existe o problema de eu apagar uma parte que não deveria e acabar impactando na qualidade da minha montagem. Ah, Vila, qual é a segunda opção? Vamos lá. A segunda opção seria eu selecionar a camada da modelo, no qual trata-se da mulher, e a partir do momento em que eu tenho essa camada selecionada, eu poderia utilizar a ferramenta de seleção e fazer a seleção dos dois lados do biquíni. Uma vez que eu tenho essa seleção feita, eu voltaria na camada do texto e eu falaria para ele deletar o que está selecionado. Bom, como eu estou dentro da camada do texto e o que é pertencente à seleção literalmente são os excessos das letras, automaticamente ele deletaria esse excesso. Olha só. Beleza?
E aí eu já conseguiria ter uma visibilidade com uma aparência de que aquilo está por trás do biquíni da moça. Bom, eu pressionei Delete, ou Delete, como vocês preferirem, mas ainda a seleção está aqui. Eu pressiono Ctrl D para tirar essa seleção. E aí, mais uma vez, eu venho aqui, opção de Multiply, olha só como já ficou bonito. E aí eu venho aqui e tiro a opacidade, e aí como é preto também, eu também vou manter 60%. Vou dar um Ctrl 0 para vocês perceberem a diferença. Olha só que bacana que tá ficando. E por fim, temos uma última imagem que é uma borboleta. Essa borboleta, eu acredito que ela já esteja desbloqueada, porque é um formato PNG. E essa borboleta nós vamos colocar aqui na barriga dela. Então, vamos diminuir para que fique um tamanho proporcional com o que nós queremos. Lembrando, galera, que vocês podem fazer com o tamanho e com a localidade do corpo que vocês escolherem aí para a pessoa que vocês estão usando como exemplo, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar um zoom para que nós tenhamos uma percepção melhor. E eu vou colocar essa borboleta aqui perto do umbigo. Só que nós temos que deixar o umbigo, né? Então eu vou deixar algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. E aí, novamente, eu posso segurar o Ctrl e fazer a amplitude no qual essa moça ela está para que fique o mais natural possível, beleza? E aí, novamente, olha só, houve uma parte da imagem no qual passou para a parte do biquíni dela novamente. E aí, de novo, eu poderia utilizar a borracha, mas eu vou fazer de uma forma mais segura. Novamente, eu seleciono a camada da modelo, com a ferramenta da seleção, eu seleciono o biquíni da moça, eu volto para a camada da borboleta e pressiono Delete. E aí tudo que está dentro da parte composta do biquíni referente à borboleta é deletado. Pressiono de novo Ctrl D para tirar a seleção. Novamente, opção de Multiply, 60%. Também é uma imagem escura, uma imagem preto e branco. E aí eu tenho as imagens como tatuagens na moça, beleza? Uma modificação, um tipo de montagem bem simples, você pode até colocar essas coisas em você mesma, principalmente se você tem um interesse em fazer uma tatuagem, não sabe como vai ficar, ou se aquela tatuagem, aquele desenho vai ficar legal no lugar do corpo que você está pensando em fazer. Você literalmente pode pedir para alguém tirar uma foto sua em uma posição que você ache agradável e utilizar esse contexto com a imagem de tatuagem que você quer fazer para ver se vai ficar legal ou não, se o tamanho vai ficar bacana, se a qualidade vai ficar interessante, se a localidade que você escolheu do seu corpo vai ficar condizente com o que você está querendo, beleza? Final de tudo, isso vocês não precisam fazer, mas só para que vocês tenham a percepção, tá? Eu vou selecionar as camadas no qual são pertencentes às imagens, então, desde a caveira até a borboleta. Eu cliquei em uma única, segurei Shift e cliquei na outra, então todas entre elas ficarão selecionadas, beleza? Eu vou pressionar botão direito e converter ela em um único objeto. Eu estou mesclando, eu estou juntando todas essas imagens para fazer elas virarem uma só, tá bom? Para quê? Para que vocês visualizem como era e como ficou, tá bom? Para que vocês tenham essa percepção aqui, olha só que bacana. Como era o corpo da moça, como ficou o corpo da moça, beleza? Bom, galera, esta foi a aula relacionada a efeitos de tatuagem. Se de alguma forma eu conseguir tirar a sua dúvida ou solucionar o seu problema, não deixe de comentar para que eu saiba que eu consegui chegar até o ponto em que você precisava, para que eu consiga trazer mais aulas relacionadas e talvez tirar futuras dúvidas que você venha a ter ao decorrer do curso, beleza? Se você não é um inscrito, eu gostaria que você se inscrevesse, que você ativasse o sininho de notificação. Fazendo isso, você vai estar me ajudando e principalmente vai estar acompanhando os próximos conteúdos que serão postados. E com certeza, se tratando de Photoshop, se você está assistindo esse, com certeza o próximo também vai te interessar. Eu me despeço aqui, fica com Deus e até mais.